Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui chegando e parece que chegando junto com a chuva. Não sei, tem um vento muito forte, tem relâmpagos, tem trovões. Então vamos rezar a Deus que não haja nenhum impedimento para este nosso encontro que costumamos fazer em cada noite. Obrigada àqueles que já estão conosco, Malu, Tânia, que estão chegando. Muito obrigada pela presença, pelo carinho de sempre, Girce, obrigada, porque é esse mesmo sentido de fazermos alguma coisa por nós mesmos. Quando temos amigos juntos, melhor ainda. Terezinha, Gil, obrigada. E vamos iniciar essa nossa noite com a nossa prece habitual, né? Costumamos fazer sempre nosso momento de vibração, de agradecimento a Deus por tudo que temos recebido, pela oportunidade aqui estamos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja em nós, pacificando os nossos corações, iluminando as nossas consciências, e que Jesus, o Mestre amado, assim encontre em cada um de nós um terreno fértil para a semeadura do bem, onde quer que estejamos. Que os bons amigos espirituais não nos faltem, nos inspirem, nos intuam, para que possamos tirar proveito de tudo que nos foi trazido e que nos é trazido nesta noite. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, que nós estamos iniciando o nosso estudo, hoje quarta-feira, como costumamos dizer, nossa noite de Evangelho. Temos aqui mais um boa noite para Laura, Dilza, Marcos, Jane, Ana Clara, Rosângela, são os amigos que nos acompanham, Maria Cristina, e que a gente agradece muito, porque nós temos tido ontem, né? Lembram-se que nós falamos que já tínhamos feito 113 encontros virtuais, hoje é o 114º, são muitas noites juntos. E isso é muito bom e a gente fica muito feliz. Vladimir, boa noite, e a todos que estão chegando. Vamos lá, que hoje nossa noite de reflexão de Evangelho, nós temos a obra a obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E esta obra, hoje nós estamos na lição de número 63. Ela tem como título O Senhor dá sempre. Está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Carlinhos, boa noite. Então, como costumamos fazer, vamos nos situar primeiramente. Havia um momento, finalizando já o Sermão da Montanha, nos capítulos que ele é descrito, os seus apóstolos, aproximando-se de Jesus, disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Vejam que eles percebiam que Jesus, quando orava, era diferente, quando ele conversava com Deus, era diferente daquilo que eles estavam habituados a fazer nos templos de expressão religiosa que cada um abraçava. Então eles percebiam algo diferente e com certeza devem também ter percebido que após aquela oração, aquele momento de encontro com o Pai, Jesus tinha uma outra expressão, ou uma calma no coração, ou a esperança, um brilho no olhar, enfim, algo em Jesus havia chamado a atenção deles. Por que é que eles oravam nos templos e não tinham essa mesma força, esse mesmo brilho, essa mesma conduta a partir do momento da oração? E como é que Jesus fazia? Por isso eles pedem, ensina-nos a orar. Quer dizer, nós queremos encontrar também, no ato de orar, a mesma paz, a mesma alegria, a mesma esperança. Era isso que eles queriam. Por isso pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E é aí que Jesus faz aquelas citações do pedir e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, dizendo a eles que no fundo, olha, eles pediram para
orar. E Jesus fala sobre uma movimentação do pedir, do buscar e do bater, dizendo que a oração não é apenas no sentido contemplativo ou de recolhimento, que as nossas ações também devem ser orações. Então, as nossas ações melhoradas, as nossas ações mais adequadas à lei do amor, elas por si só são oração. Por si só são conexões que estabelecemos com planos mais elevados, planos espirituais mais elevados. E Jesus continua neste momento dizendo a eles, quando ele está falando do pedir, do buscar e do bater, e ele diz: nenhum pai na terra, nenhum pai terrestre, ninguém, né? A um filho que pede pão, ele dá uma pedra. Ou aquele que pede peixe, ele dá uma cobra. Ou aquele que pede um ovo, ele dá um escorpião. Dizendo que o pai cuida dos filhos da melhor forma possível. E que também ele fora feito um pedido, ele haveria de atendê-los da melhor forma possível. E que por amor ao filho, aquele que pede pão não vai receber então uma pedra, o pai não vai fazer isso. Nós sabemos que existem comportamentos tresloucados na face da terra com relação à paternidade ou maternidade. Mas isso é a exceção, porque a regra é que aquele coração humano tenha zelo pelos seus. E este zelo implica neste cuidado. Pediu pão, como oferecer pedra? Pediu um peixe, como dar a ele uma cobra? Pediu então um ovo, vai dar um escorpião para que o fira? Ele dizendo desse comportamento, que os pais terrenos fazem isso. E é neste momento que ele então faz a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, porque eles tinham pedido: ensina-nos a orar. E ele fala do pedir, do bater, do buscar e do bater, e ele inicia: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E assim ele faz o discurso que passou para nós como a oração dominical, aquela oração que a cristandade inteira conhece e que é usual em nossos lábios, em nossos pensamentos, torna-se uma rotina no nosso dia a dia. Neste momento, então, narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, é que nós vamos ver toda a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Então, se Jesus, naquele momento, quando lhe pediram, ensina-nos a orar, ele fala a oração do Pai Nosso, ele explica as atitudes melhores, nós vamos ver que, na verdade, quando ele ensina o Pai Nosso, ele está incitando as pessoas a orarem. Ele estabeleceu pelo menos um roteiro, porque já que não era habitual o diálogo, a intimidade com o Criador, a livre expressão da fala, tudo era muito ritualístico e as pessoas precisavam de um roteiro. E muitos até hoje precisam. Se pedir, nós na Casa Espírita temos a prática do livre pensar e expressar no momento da oração. Então, quando vamos fazer uma oração, são palavras que saem do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Não há clichê, não há uma oração clichê, né? A doutrina espírita não tem. Muitas vezes, essas orações que fazem parte das tradições cristãs, de um modo geral, especialmente a Igreja Católica, com essas orações, de um modo geral, as pessoas trazem para a Casa Espírita. Nenhuma crítica e nenhum desfavor sobre isso. Mas a prática a que somos convidados é da espontaneidade na oração. De conversarmos com Deus, de conversarmos com Jesus, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. Por conta disso, muitas vezes pedimos assim hoje, que é habitual.
fazemos prece quando iniciamos um trabalho ou quando terminamos a tarefa, é habitual. Fazemos prece para pedir proteção, fazemos prece para agradecer, e assim estamos sempre fazendo prece. E pedimos, e as pessoas ficam com uma dificuldade imensa de expressar o seu pensamento, porque não era habitual. Precisam ainda de um roteiro. Usamos a prece de Cáritas, usamos o Pai Nosso, muitos usam a Ave Maria, enfim, são preces que nós vamos trazendo como roteiros. Ah, está errado isso? Não. Há muitas pessoas que precisam desse roteiro, porque isso é o habitual dela, é onde ela se sente confortável e segura no campo da fé. E nós não podemos pedir a essa pessoa que abra mão desse comportamento. É ela própria, no momento em que ela for descobrindo outras formas de se expressar com Deus, é que ela vai mudando sem qualquer dificuldade. Vamos lá, que tem um punhado de gente aqui no Boa Noite, a Cidinha, Margarete, Regiane Rodrigues, né? Vamos lá, Júlio, Mara, Lena, Gil, Cida Hoffman, são muitos amigos conosco nesta noite de quarta-feira, como se estivéssemos no centro, numa noite de evangelho. Então, posto tudo isto, é que Emmanuel usou o versículo 13 desse capítulo 11 para refletir sobre alguns pontos de vista para o nosso comportamento. E nesse versículo 13 está narrado o seguinte: pois se vós, sendo os maus, falava dos pais, falava das pessoas, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. É interessante esta fala de Jesus, porque ele diz assim, olha, se nós, os seres humanos, ainda errados, às vezes com práticas tão maldosas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, às vezes as coisas não são verdadeiramente boas, mas o mundo que aquela criatura vive, ela entende que aquilo é o ideal para ela passar para o filho dela. Dentro da sua ótica, dentro do seu pouco conhecimento, da sua limitação, ela vai transferir para a família, para os filhos, esse modo de ser. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? Quer dizer, imagine o Pai Celestial, o quanto dará de boas dádivas aos seus filhos. E ele completa: dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que é o Espírito Santo? Porque nós colocamos a figura do Espírito Santo sempre naquela pombinha que representa a paz, ou o Espírito que voa, ou a que desceu sobre Jesus na hora do batismo, como que em forma de pomba. Essa é a narrativa, não diz que era uma pomba, mas que algo desceu sobre ele ali no Rio Jordão no momento do batismo, como em forma de pomba. Então algo que flutuava no ar, porque eles tinham que achar uma referência, alguma coisa, um paralelo. E Jesus diz assim, que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus não está falando de pedir coisas materiais a Deus. Quando eles pedem, ensina-nos a orar, ele vai mostrar o lado verdadeiro de uma oração, ou o que deveríamos pedir numa oração. Não são coisas materiais. Ele fala do Espírito Santo que ele vai nos dar. E não é o Espírito Santo como um espírito santificado, um ser, uma individualidade que vai nos apadrinhar, que vai tomar conta de nós uma vida inteira. Não é disso que ele fala. Ele está falando que ele dará a nós um espírito de santidade. A nós, que à medida que vamos pedindo a Deus, então, que nos ampare, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos ajude
nas escolhas mais felizes para o nosso existir, ele estará nutrindo a nós espíritos, nutrindo com a santificação. A santificação vem da ideia da cristianização, do seguir os ensinos de Jesus. Então, pedir ao Pai é pedir isso. É isso que ele ensina quando diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E são das nossas atitudes, no nosso modo de ser. É disso que Jesus fala nesse instante. Nós confundimos um pouco as coisas, achando que Deus está sempre à nossa disposição, que Ele manda Espíritos tomar conta das nossas vidas. Não vamos esquecer que também eles têm vida própria, são individualidades, têm que cuidar da própria vida. O que Deus nos dá através da oração é renovação de energia, é clareza na visão, no raciocínio, para as escolhas mais felizes, disposição para poder cumprir esses ensinos dentro de um código de moral que Jesus... É isso que ele vai nos dar. Então ele não vai faltar conosco. Claro que as coisas materiais também virão, na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Porque elas fazem parte do nosso mundo material. Então, a questão que Jesus incita a orar é nesse sentido de podermos fazer o melhor. Vamos lá, Isabel, Marcos Freire, Cazuco, Odivone, Silvia, boa noite, Flávia, boa noite, amigos, muito boa noite, para que possamos fazer essas reflexões da melhor forma possível. Então, Emmanuel, ao comentar este versículo especialmente, ele vai fazer uma comparação, como Jesus fez, entre o Pai terrestre e o Pai celeste, dizendo que o Pai terrestre, ele tem muito carinho pelos filhos e às vezes até um carinho cego, excessivamente apaixonado pelas suas crias. Então, muitas vezes, por conta disso, ele cerca os seus filhos de todas as dádivas possíveis. É um comportamento na Terra um tanto comum. Dádivas, ele vai cercar os filhos de dádivas proveitosas. Ele vai, de alguma forma, ajudar, prover para que aqueles filhos tenham respaldo, que eles possam, seja no aprendizado, seja na parte material, de bens, não interessa. A questão é que é uma tendência natural dos pais fazerem isso. E então o Pai Celeste, porque se este tem o carinho cego pelos seus, porque nós somos assim, defendemos os nossos. Em primeiro lugar, sempre os nossos. E estamos ali sempre ocupados com os nossos. O Pai Celeste, ele é todo sabedoria e amor. Então imagine se um Pai terrestre faz tudo isso, se ele permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Claro que não. Se ele é muito maior, ele é todo sabedoria e amor, e aí vai ser a diferença. Porque enquanto o terrestre é cego pela paixão, essa forma de amar, um carinho cego, como diz Emmanuel, o Pai Celeste é sabedoria. E se é sabedoria e amor, nem sempre dará o que nós estamos pedindo, mas vai dar o que estamos necessitando. Para o nosso proveito, para o nosso engrandecimento. É isto que ele vai nos oferecer. E aí Emmanuel vai listar um punhado de coisas dentro deste comportamento que temos e pedimos a Deus ajuda. Quando diz, o seu devotamento nos rodeia em toda parte, dizendo que Deus está por toda parte junto de nós. Às vezes nós não percebemos, né? A gente tem uma frase que diz assim, que o acaso, que às vezes, foi por acaso que aconteceu.
Diz que é o nome, é o apelido de Deus quando ele não quer assinar. E nós sabemos que Deus atende um homem através de outro homem. Então, muitas ajudas nós temos, muita possibilidade, somos cercados desse devotamento divino. Só que Deus não faz exclusão. As suas leis são gerais, são universais. E vai atender a todo mundo. Ele opera invariavelmente para o bem infinito e o bem de todos. O tempo todo, por isso que Jesus disse assim, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Ele está operando, ele está trabalhando para o bem infinito das suas criaturas. Ele liberta a com os tempestade. Gente, hoje nós tivemos um calor absurdo, São Paulo, 40 graus. Nós estamos sentindo há dias essa atmosfera asfixiante, muito quente. E estamos em vias de ter uma tempestade. Uma chuva que veio refrescar. Se não cair aqui para nós, vai cair em algum lugar, porque ela está se formando e vai ajudar a refrescar em algum lugar. Mas não é só a atmosfera asfixiante do calor. A atmosfera asfixiante do medo, do mal entendido, do mal querer, dos ânimos exacerbados por essa ou aquela razão. Nós, quando temos esses embates até dentro do lar, nós costumamos dizer assim, puxa, eu preciso dar um tempo aqui, porque a atmosfera está pesada, o ar pesou aqui para nós. Vamos mudar a prosa, vamos mudar o rumo da prosa, porque o ar está pesado. A gente ressente isso. Então, Deus permite que venha a tempestade. A tempestade, ela tem o trabalho, ela faz o trabalho de higienização dessa atmosfera. Ela vai carregar partículas, ela vai decantar partículas mais pesadas, ela vai carregar pelos ventos, ela vai dissolver determinados núcleos pestilenciais que se formam, ela vai com as suas descargas elétricas até afastar nuvens de espíritos maldosos. Há muitos espíritos maldosos, olha, se dizem aqui começando a chover, graças a Deus. Muitos espíritos maldosos eles se reúnem em bando. Vamos relembrar Jesus com o endemoniado de Gadara. Quando ele cura aquele gadareno de um processo obsessivo, porque aquele homem andava nu pelas ruas, morava nas tumbas do cemitério, era uma perturbação total. E Jesus olha para aquele homem e simplesmente diz, qual é o teu nome? E não é o homem que responde a Jesus. Diz, meu nome é Legião. Era uma legião de espíritos atormentadores, maldosos, que faziam daquele homem um joguete na vida. Então, nós vamos ver que essas situações, né, de psicosfera carregada, não é carregada só pela temperatura, por partículas de poeira, mas por vírus, por bactérias físicas, né, e mentais. São nuvens de pensamentos densos que vão se formando também. A Mara Cristina está dizendo que aqui em São José deu uma chuva e vai chover mais que o tempo está feio. Ela diz que o calor em São José foi demais. Assim os amigos vão nos... A Regiane pergunta, esses espíritos não gostam de chuva? Não é que não gostam de chuva, ô Regiane. Há um livro muito gostoso da gente ler, do Silveira Sampaio, onde ele comenta que ele desencarnou e estava no mundo espiritual e andando, conhecendo o ambiente junto com mentores espirituais, chama-se Bate-Papo com Além. Ele então ameaça chuva com tempestade
E muitos espíritos que estão ali pelas ruas correm para baixo das marquises para se esconder da chuva, porque eles são tão materializados, tão densos, que tem um movimento que qualquer um de nós diante da chuva. Além do que trovões, raios são descargas elétricas, e isso complica as nossas vibrações magnéticas e deles também. Claro que eles vão fugir também, vão fugir disso. E vai tudo isso sofrer um processo de limpeza. Olha lá, Caçapava, tá chovendo, os amigos vão dando notícias para nós, né, a respeito disso. Então, nós vemos, quando um exemplo da tempestade, quando Jesus está dormindo no barco e os seus estão navegando, e é uma tempestade. E eles, os seus discípulos e os seus apóstolos que ali se encontram, ficam temerosos daqueles ventos e da tempestade. Como muitas pessoas ficam mesmo diante de vendaval, tempestade, fica apavorada. Ficam ali e acabam acordando Jesus. Senhor, nós vamos afundar aqui. E aí Jesus simplesmente olha em direção do vento e diz, estendendo as mãos, acalma-te. Instantaneamente aquilo parou. Mas seria acalma-te o movimento, o deslocamento de ar? Ou seria o acalma-te para quem estava provocando o deslocamento de ar que causava pânico àqueles apóstolos de Jesus? Então, acalma-te, ele não disse aos ventos, ele disse aos espíritos da natureza que estavam provocando aquela tempestade. São fatos que nós vamos olhando, vamos lendo, vamos guardando aqui e vamos tendo então o conhecimento. Mas voltando aqui, Emmanuel reflete isso, que Deus liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Ele alivia a temperatura, alivia a contaminação com este auxílio. Defende a flor com espinhos. Olha só, os espinhos não estão ali por acaso. É aquela história, o acaso é o nome de Deus quando ele... Porque quando ele diz que a flor é protegida, é defendida pelos espinhos, de alguém querer comer essas flores que viriam a frutificar ou a se reproduzir e são muitas vezes impedidas porque as pessoas tiram, as pessoas até, às vezes não é porque acham bonito, às vezes é índole de destruição. Mas quando tem espinhos, não põe a mão muito fácil. Mas os espinhos, porque Deus não faz as coisas por um único viés. Tudo na natureza tem várias utilidades, nós pudéssemos dizer assim. O que são os espinhos nos caules das flores? São folhas modificadas. Os acúlios, que são os espinhos, são folhas modificadas. Elas como que se enrolam, elas como que se fecham. Qual é a importância disso? É que não haja tanta folha e ela não tenha tanta transpiração e não perca tanta água. Então é um meio de proteger aquele vegetal da sua própria sudação. Então tudo tem razão de ser. Nós precisamos sempre buscar essas razões, seja pelos meios da ciência, pelos meios das religiões, não interessa o aspecto, se é moral ou se é físico. A nossa obrigatoriedade é buscar entender as razões e aí nós vamos ver a sabedoria de Deus em todas essas coisas. Então, defende a flor com os espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Muitas vezes numa plantação usa-se esterco de galinha, usa-se material de compostagem e o cheiro não é nada agradável. Não é agradável. Mas o que acontece quando um canteiro que está ali
surgindo as primeiras mudas, as plantas que vão frutificar, quando se colocam esses adubos, as pessoas não querem nem chegar perto. Então, dá um tempo para que aquele vegetal possa crescer, para que ele possa verdadeiramente cumprir o seu papel. Sustenta a verdura do vale com a dureza das rochas. É interessante porque quando nós vemos um vale lindo, com campinas, com flores, com árvores frondosas, nós vamos sempre encontrar rochas junto. Porque se não tivessem essas rochas, o solo iria evaporar muito rapidamente, não teríamos determinados animais que se localizam nessas rochas, em cavernas, em grutas, e que fazem parte desse bioma que o vale está trazendo. E a questão até de proteção da erosão da terra. As rochas vão segurar a erosão da terra, então vão permitir que aqueles vegetais que ali estão, aqueles animaizinhos que ali estão no vale, vivam tranquilamente, seguros, porque senão a erosão levaria numa tempestade, poderia levar toda aquela terra arrastando consigo os germes das plantas e dos animais que ali habitam. Tudo é perfeito, tudo é fantástico. Deus dá sempre o de que cada um necessita. E o muito bonito em tudo isso é exatamente ele não fazer exclusão. Qualquer ser da sua criação está sempre protegido por um outro ser. Por isso que na espécie humana a gente diz Deus atende um homem através de outro homem, ou seja, atende um ser humano através de um outro ser humano, que vai cuidar. E isso é verdadeiro, porque nós ao reencarnarmos somos frágeis, não somos autossustentáveis, não temos condição de vida se alguém não cuidar de nós. Então nós precisamos de um outro ser humano que cuide de nós por um período de tempo, com todas as possibilidades que ele tenha, para que a gente adiante, para que a gente ganhe a autonomia e consiga seguir a vida. Então, por conta disso, nós teremos sempre essas condições, né, do amparo divino, para que consigamos verdadeiramente cumprir o nosso papel em toda essa história humana que estamos vivendo. Nas lutas planetárias, diz Emmanuel, existe um acontecimento que nos parecem desastrosos, por conta para a nossa vida particular, né? Quantas coisas nós vemos na vida, acontece na vida de um, na vida de outro, coisas tão terríveis, que a gente diz, meu Deus, a vida dessa pessoa acabou, que sentido tem isso? Olha que tristeza. Na vida particular, então, nós estamos enfrentando acontecimentos, todos nós, e muitas vezes nos parecem desastrosos, sem saída, sem condição de seguir adiante. Em primeira mão, nós vamos olhar assim, como algo terrível. Este algo terrível que nos acontece, este algo que em primeiro plano estamos entendendo como castigo de Deus, Deus não se lembrou de mim, olha o que foi me acontecer, no fundo são escoras ao nosso equilíbrio e êxito. É muito interessante. Às vezes acontece algo triste na vida de alguém, uma dificuldade tão grande, e em seguida aquela pessoa começa a ter uma reação diferente, seguindo um caminho diferente, e verdadeiramente ela cresce. Se não tivesse acontecido daquele jeitinho, ela não teria seguido outro rumo, ela não teria tomado outras providências na vida e não teria tido o mesmo resultado. Cada vez que me vem essa reflexão, comentei algumas vezes,
mas eu acho que há coisas que marcam. De uma notícia uma vez no jornal, de um rapazinho que era um office boy na Avenida Paulista, naqueles escritórios, e ele fazia todo esse trabalho de bicicleta. E foi atropelado. Num dia, ele foi atropelado. Um atropelamento terrível, porque do jeito que o carro bateu neste rapaz, levou o braço dele, arrancou um braço dele. E levou. E o mais terrível é o comportamento daquele que fez isso. Porque se limitou a pegar aquele braço e jogar fora no rio, não sei onde, ele jogou fora. E largou o rapaz lá, que o povo foi acudir. Quer dizer, a desumanidade dessa criatura, o comportamento grosseiro dessa criatura. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Por conta desse acidente horroroso, sim, difícil, um rapaz jovem, começando a vida, trabalhando ali incansavelmente de um escritório para outro, levando documentos na sua bicicleta. Este rapaz foi socorrido, foi hospitalizado, mas claro, não houve como colocar aquele braço de volta, né? Não teve como refazer e ele perdeu aquele membro superior do seu corpo. Por conta de tudo isso, desse drama que esse rapaz viveu, foi muito interessante, porque as pessoas que o conheciam, a quem ele prestava serviço ali na Paulista, muitos escritórios, e ele estava estudando, começando a estudar direito, porque era a sua intenção, né? Trabalhar na área. Então este rapazinho recebeu o apoio destas pessoas e teve um escritório que ofereceu a ele um cargo dentro do escritório, não mais de bicicleta, foi na Paulista assim que aconteceu, não mais no escritório, né? Não mais na rua, mas agora dentro do escritório e através de computador, onde ele podia continuar um trabalho e muito melhor, agora com uma carteira registrada, com um salário digno, e ele estava se sentindo extremamente feliz uma vez que ele deu uma entrevista, nós pudemos ver, ele disse assim, se não tivesse acontecido esse acidente comigo, eu ainda estava como office boy. Então veja, ele conseguiu enxergar que embora o drama, a tristeza, o horror do fato, e que não justifica o comportamento daquela criatura, ele conseguiu mudar a vida, dar sequência aos seus estudos para formar-se em direito, para continuar já num escritório de advogados importantes. Quer dizer, o aprendizado ia ser muito maior. Pois se não tivesse acontecido isso, eu ainda estava como office boy, levando documentos de bicicleta para baixo, para cima, ganhando um salário. Então, às vezes, né, essas coisas que nos acontecem horrorosas, a Regina está dizendo que ele ganhou um braço mecânico. Foi sim, depois de um tempo ele ganhou o braço mecânico. E se deu bem, tocando a vida, tocando a vida. Foi um experimento doloroso, um acontecimento que nos parecia desastroso no primeiro momento, para uma vida particular. Mas foram escolas para o equilíbrio e êxito dele, como de tantas outras criaturas, depois de uma situação complicada, depois de um acidente grave, depois de uma doença grave, da perda de um ente querido, de uma perda de trabalho, de algo que parece que é o fim do mundo. E de repente a luz se faz no fim do túnel e a criatura toma outro rumo para a vida dela, crescendo um tanto mais, tendo êxito, tendo equilíbrio, para buscar outros caminhos. Nós costumamos dizer, e já falamos também várias vezes aqui, a respeito desse momento de pandemia. Muitos perderam o emprego, ficamos reclusos em nossos lares, muitos não poderiam fazer o serviço em home office, não tinha como, o setor que ele trabalhava não permitia continuar fazendo isso em casa. Então, muito desespero surgiu, muita dificuldade surgiu.
mas as pessoas começaram a descobrir outras habilidades, começaram a fazer curso para capacitação disso ou daquilo, que até então ela tinha vontade, teve vontade um dia, mas não teve oportunidade, porque a vida é muito corrida, então ela não teve oportunidade, e agora ela estava tendo oportunidade. Então muitos neste momento, aquilo que pareceu difícil, doloroso, complicado, foi escora para o equilíbrio daquela criatura. Equilíbrio, porque muitas vezes no corre-corre do dia a dia estava extremamente estressada, adoentada. A gente sabe que acontece isso nessa vida corrida. E êxito, porque descobre outros valores que às vezes dão outros caminhos, com rendimentos até maiores do que ela tinha até então. São circunstâncias da vida que têm razão de ser no particular. Mas existem também os fenômenos nas lutas planetárias, né? No mundo, existem os fenômenos de ordem coletiva. Fenômenos de ordem coletiva, nós vemos aí terremotos, nós vemos as pandemias, nós vemos maremotos, tsunamis, tantas coisas acontecem com uma coletividade, com uma sociedade, um país, uma cidade. É um desmoronamento, é uma coisa complicada. Então, existem fenômenos de ordem coletiva. E para que é que eles servem? Para trazer benefícios públicos. Porque depois de uma situação difícil para uma coletividade, é que esta coletividade e demais adjacências vão pensar em meios de evitar no futuro, vão refazer, vão reconstruir de forma diferente, não mais tendo aquelas estruturas arcaicas, mas quando ela, mais adiante, né, começa apresenta coisas melhores. O Japão, no tsunami que houve e que destruiu uma região grande do Japão, hoje a região está inteira, modificada, revigorada, com construções fantásticas e com estudos de proteção. Então é só assim, o Gil disse assim, quando a água bate na cintura que a gente bate os braços, é verdade. Porque é só assim que nós saímos da zona de conforto. É só assim que nós costumamos tomar providências para isso ou aquilo. Então, existem fenômenos de ordem coletiva. Interessante que hoje no noticiário falava-se da dengue. Porque com a história do Covid, todo mundo parece que esqueceu da dengue. E ela está aí. Só que com a dengue, nós já aprendemos como cuidar. Então, basta que nos recordemos. Não podemos esmorecer. Nada de deixar água empoçada, nada de permitir que a qualquer receptáculo que possa o mosquitinho colocar seu ovinho ali e dali aquilo procriar. Nada, nós já sabemos os cuidados, nós aprendemos como cuidar. Mas o número de casos de dengue atualmente, aqui no nosso vale, é grande. A gente não está prestando atenção nisso. Esqueceu que ela existe, mas ela existe e nós temos que tomar sempre as providências adequadas para evitar ao máximo que ela retome com força. Porque vai surgir um pouco aqui, um pouco ali, surge. O nosso país é um país tropical, esse mosquitinho veio até nós e aqui achou um bom habitat. É difícil erradicar uma espécie, mas nós sabemos que existem cientistas produzindo mosquitos que podem ficar estéreis e não reproduzir, e estão soltando na natureza. Quer dizer, tudo isso é providência que está sendo tomada para benefício público. E assim será com o Covid, assim foi com a peste bubônica, assim foi com a gripe espanhola. Então, elas vêm e abatem um punhado de pessoas, mas vão trazendo benefícios públicos para outras gerações que virão.
Então, continua ele dizendo, roga ao Senhor a bênção da luz divina. É isso, porque já que ele opera, ele liberta, ele defende, ele protege, ele sustenta, né, todo o equilíbrio e está atento a tudo isso e nos oferece tudo isso, o que é que nós vamos rogar? A luz divina. Vamos pedir em oração a luz divina para o teu coração e a tua inteligência. Então que Deus nos ajude, que ilumine a nossa inteligência para que nós consigamos fazer escolhas mais felizes, para que nós consigamos contribuir de forma mais positiva, para que nós consigamos encontrar saída diante de problemáticas que a vida possa nos trazer. Essa é a luz que nós precisamos na inteligência, para não comprometer mais o nosso meio ambiente, aquele em que vivemos, para podermos cuidar uns dos outros da melhor forma possível, porque somos responsáveis uns pelos outros, especialmente daqueles que estão muito junto de nós. Então, nós temos que rogar a luz divina para a nossa inteligência e para o nosso coração. Porque a luz divina é o amor numa vibração tão alta que se luminifica. É uma vibração que se transforma em luz. Então, diante dela, não existe densidade, não existe treva, não existe escuridão. E luz divina no coração, e coração como símbolo de sentimento, né? A caixinha dos nossos sentimentos. Então, essa luz divina é para clarear esses nossos sentimentos, a fim de que aqueles sentimentos mais densos, mais difíceis, mais nebulosos, possam desaparecer. Nós temos que pedir isso, um alívio no coração. O coração está duro, o coração não perdoa, o coração odeia, no sentido de centro do nosso sentimento, né? Não o órgão físico, o coração. É uma expressão assim bonita para dizer a fonte de origem dos nossos sentimentos. Mas um coração nessas condições, e isso para não dizer, agora falando do órgão mesmo, que todos esses sentimentos acumulados, eles vão verdadeiramente prejudicar o órgão físico, centro dos nossos sentimentos. Eles vão se refletir no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico em forma de tumores, que são massas que se formam. E massas que se densidades que estamos produzindo com esses sentimentos de não perdão, de ressentimento, de ódio, de rancor, de mágoa, enfim, esses sentimentos que nos deprimem, que nos ferem tão fundo, tão fundo. Então, isto que ele está dizendo, roga ao Senhor, a luz divina na inteligência. E agora, gente, é interessante porque Emmanuel coloca, né, no teu coração e na tua inteligência. Porque a inteligência, mesmo que eu não queira ser tão boazinha, tão santinha, né, uma criatura tão divina, tão celestial, mas se eu tiver um mínimo de inteligência, eu vou querer o melhor para mim. Eu não vou querer sofrer assim gratuitamente. Eu, pelo menos, se o sofrimento chega, ele chega por causas passadas e não por causas presentes que eu provoquei agora na minha vida. Não por aí. Então, a condição é o mínimo de inteligência. Sabe aquela história? Se eu vejo a barba do vizinho pegando fogo, eu estou colocando a minha de molho? Se eu sei que esses sentimentos mais duros, mais difíceis, levam a essas resultantes, somatização de dores no corpo físico, e eu estou vendo acontecer com outros, eu trato de cuidar da minha parte. Esse é o mínimo de inteligência, se não quiser passar por aquelas mesmas dores e dificuldades. Assim, continua Emmanuel a dizer, não se perde
roga ao Senhor a bênção da luz divina. Não se perder no labirinto dos problemas, porque às vezes nós ficamos presos, estamos com problemas, cheios de problemas. Muitas pessoas têm muitos problemas. E ela se perde, ela vai batendo de um problema no outro e não vê solução. Ela precisa dessa luz na inteligência, no coração, para encontrar resposta. Porque o problema, ele vem exatamente para isso, para que a gente consiga usar a inteligência e encontrar solução para os fatos. É para isso que o problema surge, num exercício de melhoria. Então, nós temos verdadeiramente que buscar, pedir essa luz divina para não nos perdermos no labirinto dos problemas. Nós queremos estar, talvez, num labirinto de soluções, encontrando múltiplas soluções para uma situação, problema que se apresente em nossas vidas. Não se esqueça que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial dos céus nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aquilo que nós dissemos. Momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de desenganos, decepções, e é um socorro do céu. Às vezes, as pessoas assim, eu me decepcionei muito com aquela pessoa, então não quero mais nem conversa com ela. Talvez fosse melhor. Se não tivesse decepcionado, estaria andando pelos caminhos que aquela pessoa costuma andar, e nem sempre seriam os melhores caminhos para o seu existir. Então, às vezes, esses desencantos na carreira profissional, são situações que vão nos guardar de dificuldades maiores. Esses desencantos, essas desilusões, elas vão acabar nos guardando de dificuldades maiores. Aguarda confiante a passagem dos dias. É aquilo que Chico estava, vamos repetir a historinha, porque tem pessoas que podem não conhecer. E essa historinha é verídica. Chico estava cheio de problemas. Um ser humano, como todos os seres humanos, estava ali cheio de problemas. E então, ele estava triste naquele dia, perdido no labirinto dos problemas. Quando diante dele aparece o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes. E Chico, mas o que está havendo? Disse, Dr. Bezerra, estou cheio de problemas, preciso tanto de ajuda. E o Dr. Bezerra disse, tá bom, qual é o problema? Quem sabe eu posso ajudar. Ele disse, nem o senhor, viu, Dr. Bezerra? Nem o senhor ia conseguir. Eu preciso mais da ajuda de Maria, mãe de Jesus. Nela eu confio, eu sei que ela pode interceder por mim junto ao Filho amado e eu sei que ela pode me ajudar a resolver esses problemas. Aí o Dr. Bezerra disse assim, tá bom, eu vou ver se consigo alguma coisa para você com ela. Talvez, quem sabe, ela possa te atender na sua súplica. Era uma súplica de oração. Daqui a pouco veio o doutor, e o Dr. Bezerra saiu e disse para ele, Chico, prepara então aí papel e lápis, porque o Chico recebia as mensagens psicografadas. E a orientação viria assim e ele ia registrar. Prepara aí o papel e lápis que eu vou ver o que posso fazer. Então foi, Dr. Bezerra. Daqui a pouco ele volta com um rapazinho, moço, jovem, ele volta. E o rapazinho, o Chico olha, achando que Maria, mãe de Jesus, é quem viria. E o Dr. Bezerra diz a ele assim, olha Chico, esse aqui é o enviado de Maria. Ele tem um recado para você. Chico olhou e confiou. Sim, ele confiava na prece, ele confiava na Mãe Santíssima e disse naquele instante, falar porque eu vou anotar toda a orientação que você está trazendo. Aí o rapaz disse, então escreva aí, foi o que Maria mandou. Escreva aí, tudo passa, isso também vai passar. Ponto. Chico tinha preparado muitos lápis, muitas folhas de papel. Achava que teria um tratado de como solucionar os seus problemas. E aí ela mandou apenas uma frase, tudo passa,
isso também vai passar. Chico olhou-se, mas é só isso que ela mandou dizer? E o rapazinho respondeu a ele, é tudo isso que ela mandou dizer. Foi embora. Conta-se então que depois dessa orientação, Chico passou a colocar vários papéis com esta frase nos pés da cama, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, para ele ler várias vezes ao dia. Tudo passa, isso também vai passar. Por que passa? Porque a vida flui, porque o tempo avança. E aquilo que tinha importância num período de tempo de nossas vidas, às vezes já não tem mais importância nenhuma. Nós ainda presos àquela situação, e se olharmos a situação atual, meu Deus, olha quanta coisa eu adiantei, quanta coisa eu vi, por que é que eu ainda estou presa àquela situação? Nem vale a pena, nem merece isso. E nós ainda querendo, né, ficar ali patinando no mesmo lugar. Então Emmanuel diz, o tempo aguarda confiante a passagem dos dias. Porque como a vida flui na lei do amor, na lei do bem, essas coisas todas irão se acomodando. O tempo é o nosso maior explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma. O tempo é o nosso explicador silencioso. Depois de tempos é que a gente diz, meu Deus, como é que eu não vi? Por que que eu fui, né, me enroscar por tão pouca coisa? Ele explica a razão daqueles fatos, nos ajuda a ter entendimento, maturidade. Então, ele é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma. Muitas vezes estamos querendo a saúde do corpo. Nem sempre essa saúde do corpo é possível de ser restaurada, por N razões que no futuro haveremos de descobrir. Mas a saúde da alma, que nutre esperança, alegria de viver, caridade, bondade, altruísmo, esta saúde da alma, ela se recupera, ela se faz presente por intermédio do espinho da desilusão. Estávamos iludidos com a vida nesse aspecto, iludidos com tal pessoa, iludidos com essa situação que criamos, uma fantasia da nossa cabeça. Estávamos iludidos. Quando nos desiludimos daquilo porque não deu certo, nós ganhamos possibilidade de melhoria e de recuperar a saúde da alma. Porque talvez se estivéssemos ainda insistindo naquele caminho, estaríamos simplesmente com o espinho da desilusão. Ou o amargoso elixir do sofrimento. E aí é que a dor se torna, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor é um presente que Deus envia aos seus eleitos. E eu já falei para vocês também que eu tinha uma dificuldade extrema de entender isso. Quer dizer, como pode Deus achar que a dor ele escolhe os eleitos, quem ele acha, ele escolhe bem e vai oferecer a dor? Porque é na dor que nós crescemos, é na dor que nós aprendemos, é na dor, no sofrimento que nós vamos descobrindo outras possibilidades para a vida, nós vamos descobrindo. Então, quando essa dor nos atinge, quando o sofrimento chega até nós, nós precisamos sim pedir a Deus a luz na nossa inteligência, a luz divina, para encontrarmos saídas, caminhos ou percepções. Precisamos dessa luz no coração para melhorarmos os sentimentos e não guardarmos os ressentimentos, os ódios, as mágoas, que são, mágoa significa má água, água ruim para o nosso corpo, que é 70% água. Então nós estamos magoando, nós estamos estragando esse líquido precioso que nutre a vida do nosso corpo físico.
Por conta disso, é que a gente vê que a dor vai colocando no trilho, vai fazendo modificar o caminho, vamos ganhando maturidade e vamos seguindo adiante. Então, meus amigos, nós extrapolamos um pouquinho. Hoje, quarta-feira, temos aqui a nossa água. E pedimos então que os amigos espirituais coloquem em nossas águas aquele medicamento que necessitamos, aquele tônico revigorante que necessitamos, aquele calmante que necessitamos, porque isto pode nos ajudar. A água é o maior condutor de fluidos, de energia, de magnetismo para o nosso organismo. Então, que Deus abençoe, que os amigos espirituais possam nutrir as águas de nossos lares, as águas que trazemos nesse instante em nossos copos, para que elas sejam benfazejas ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual, também ao nosso corpo mental, trazendo um refrigério para os nossos pensamentos. E vamos fazer a nossa prece das quartas-feiras, que é a nossa prece de Cáritas. E assim, vamos encerrando dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que a paz esteja com todos, que Jesus abençoe, que a espiritualidade amiga possa visitar todos os lares, fazendo a higiene desse ambiente doméstico, afastando daí as nuvens negras da tristeza, do negativismo, da angústia, da aflição e das dores. Muita paz, Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas com as palavras da obra Fonte Viva. Fiquem com Deus e até amanhã.